Oi, Clóvis. Olá, como vai você? Você me ouve bem? Muito bem, muito bem. E você, tudo bem com você, querido? Tudo ótimo. Olha, uma alegria estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite, por conversar com o teu pessoal. Vai ser maravilhoso para mim. Eu é que estou muito feliz. Antes de você chegar, estava falando que maravilha que deve ser ter você entrando como um rojão numa sala de aula, né? Um professor que vira um espetáculo. A sala de aula vira uma peça de teatro e você tem aquele instante fulgurante, né? De uma hora de uma aula fabulosa, com esse teu carisma, com essa tua exuberância, né? Então, quando eu falo assim, puxa, ter tido um professor assim é um privilégio. Mas ter um amigo assim é mais privilégio ainda. E a gente é amigo querido. E eu também estava dizendo que eu fiz um prefácio de um livro seu, Desejo. Foi. E a gente estava comentando qual é a diferença entre o desejo e o tesão de viver. Vamos separar dois assuntos que parecem muito próximos. O desejo é movedor, pode ser... Fala um pouco você sobre isso. Falo. Bom, são dois livros, os dois últimos, na verdade, né? E o desejo, ele, numa velha tradição que começa em Platão, né? Que chamava esse desejo de Eros, né? Ou o próprio amor platônico, o desejo é sempre por aquilo que nós não temos, né? E assim, então, por isso ele nos move, porque vamos atrás daquilo que falta e nos faz falta, né? Então, isso nos é muito familiar, porque toda a nossa vida em sociedade passa por um certo aprendizado daquilo que podemos desejar. Desde a escola, quando a gente vai passando de ano, e os anos da frente vão sendo apresentados como troféus a alcançar, até na carreira profissional, quando a gente vai subindo na hierarquia profissional e vai sendo atraído pelo pano vermelho do toureiro, né? E a gente vai mobilizando todas as energias para ir atrás do salário que a gente ainda não tem, da posição que a gente ainda não ocupa. Às vezes a gente vai atrás de um patrimônio que ainda não é o nosso, a gente vai atrás, enfim, de muitas coisas que nos fazem falta e nos mobilizam. O Nos tesão... motivam, né? Dá uma motivação. Claro. Mas você acha que você só pode desejar o que você não tem? Você não pode desejar ou sentir essa força do desejo com coisas que você tem? Então, na definição que vai do banquete de Platão até Freud, o desejo numa tradição da filosofia, é sempre pelo que falta, né? Tá. Então, Sócrates, lá no banquete, ele chega a responder a seguinte pergunta: e se eu quiser amanhã continuar tendo o que eu tenho hoje? E Sócrates responde que amanhã você ainda não tem o que tem hoje, porque amanhã ainda não chegou. Portanto, querer continuar tendo o que você tem é desejar na falta, né? Porque o minuto seguinte, a hora seguinte, o mês seguinte, ele ainda não é presença e, portanto, continua havendo alguma falta. Mas é por isso que eu escrevi o Tesão de Viver. Porque o tesão de viver, ele é, na verdade, uma espécie de resgate do desejo em Spinoza, por exemplo, que não é uma falta, mas é uma energia vital, na Claro. mais estrita presença, né? Então, nesse sentido, eu estou aqui conversando contigo e não há aqui nenhuma falta. O que há é uma presença potencializadora. Né? Então, nesse sentido, nós, na vida, por causa da civilização em que estamos, fomos muito adestrados a desejar a moda de Platão. Passamos a vida desejando o que falta.
Passaram para a Mas gente. não fomos educados a desfrutar, a exultar com aquilo que já é nosso, com a presença do mundo. Então, o tesão pela vida é essa reconciliação com o mundo que não falta, justamente. Um Que mundo você que já tem, é e pelo nosso. contrário, né? Exato, exato. É você não trabalhar na carência, você trabalhar na abundância, como visão, né? Como perspectiva. Exato, numa reconciliação digamos, de harmonia com o mundo que nos circunda e que, de certa forma, nos permite uma vida boa no instante. Ou seja, é a salvação dos casais, é a salvação da vida vivida, é a salvação da segunda-feira, é a salvação do colega de trabalho. Porque se tudo fosse eros, se tudo fosse desejo à moda de Platão, nós desejaríamos o emprego que não temos, o colega que não temos, a mulher que não é a nossa, o marido que não é o nosso, o carro que não é o nosso, os filhos que não são os nossos. Então, felizmente, você tem uma outra perspectiva que é de aplauso pelo mundo como ele se apresenta. Lamentavelmente, Bruna, tudo que o mundo nos prepara para ir atrás do que faz falta, o mundo não nos prepara para regozijar com o que não faz falta. Não fomos preparados para a alegria do instante pleno. Não fomos adestrados para a plenitude. A gente é preparado para o consumo, né? A gente é estimulado para o desejo do consumo, mas não é estimulado pelo desfrute, pelo prazer do que conquista e do que está com você. Na verdade, a gente não é estimulado para a felicidade, né? A felicidade... Pois é. Você já viu... Imagina uma publicidade assim. Olha, você comprou hoje o que eu anunciei ontem. Então, agora, deixa o cartão de crédito na gaveta e vá curtir o que você comprou. Porque é maravilhoso. Feliz, né? Esquece, você não precisa comprar mais nada. Agora é a sua vez. Não. O que acontece é que quando a falta vira presença, ela perde valor em nome de uma nova falta. Né? E aí você tem o S1, S2, S3, S15, S24, P1, P5, P10, P34. E aí você vai enchendo um saco sem fundo. Né? Só de tablet que você comprou ante a promessa de um artifício tecnológico que estava faltando no anterior, você já encheu uma mala de bugigangas inúteis. Então, evidentemente que esse apreço pela vida imediatamente vivida é alguma coisa que a educação nunca nos alertou para. E é exatamente, talvez, a busca do livro Tesão de Viver é muito essa. Não se trata do tesão pela vida que você gostaria, não. Não se trata do tesão pela vida, pelo mundo ideal. Não se trata do tesão pela... Não. É o tesão pela vida como ela foi. Tanto aqui é assim agora, que as histórias do livro... Durante uma pandemia, com Nossa, durante uma pandemia, Bruna, não há nenhum grande valor da vida que seja dignamente valor da vida que não possa estar na vida da pandemia e da quarentena. Porque se a gente tiver que ter que esperar uma certa normalidade para buscar os grandes valores da vida, talvez a gente não tenha valor da vida em momento algum. Então, os valores da vida têm que estar presentes em qualquer cenário, em qualquer situação, em qualquer... Então, ali no livro Tesão de Viver, eu conto histórias, algumas duras, como, por exemplo, a palestra que eu dei lá no Cadeião de Pinheiros, para os detentos, para os diretores da prisão, e era sobre a vida que vale a pena ser vivida. Era uma tarde ensolarada, estava todo o pátio tomado de gente, e eu ali no centro falando sobre a vida que valeria a pena, sobre o valor da vida para pessoas que estão ali há 10 anos, 15 anos, 20 anos, etc. Aquilo foi o maior desafio da minha vida,
Porque eu tive que olhar no olho deles e manter a dignidade, não me deixar acuar, né? E aquilo foi incrível. Por outro lado, se eles estão vivenciando aquela experiência, é a única vida que eles estão tendo no momento. Portanto, existe uma possibilidade deles encontrarem ali algum residual, alguma satisfação, algum Claro, aprendizado. claro, É para isso que se claro. busca. Porque eu acredito, e eu acho que todos nós já presenciamos algumas situações muito limite, muito precárias, muito difíceis, muito aparentemente sem saída, e foi justamente nelas que a gente descobriu assim tesouros, né? Então acho Nossa, muito nossa. possível. Toda a razão. Não é, eu diria mais, a vida que nos toca viver nesse instante, por exemplo, ao longo desta live, ela é a vida, ponto. Claro. Ela não Aqui é é nem a de janeiro, nem a de dezembro. É essa aqui, do começo de setembro. As de janeiro e dezembro é inútil refletir sobre o seu valor. Elas são só memória e antecipação. E tanto a memória quanto a antecipação estão agora, nesse instante. Tudo está nesse instante. claro. Portanto, é nesse instante que tudo tem que valer a pena. E você quer ver, na quarentena, um valor da vida maravilhoso é o valor de servir, estar a serviço Sem dele. dúvida. Nunca É uma tanta gente descoberta, sofreu tanto pela mesma razão. É uma ocasião maravilhosa de estender a mão, o ombro, o discurso. Você solidários, que né? faz um trabalho maravilhoso e que tem essa legião de fãs, né? Você sabe muito bem o quanto esse momento é um momento em que a tua presença é mais solicitada, clamada e pedida do que em qualquer outro. Porque você pode, com teu amadurecimento espiritual, tua elevação, teu entendimento da vida, você pode estender a mão e ajudar pessoas em desespero mais do que em qualquer outro momento. Então é um instante maravilhoso onde você Claro. entende o quanto servir é valor máximo da vida. Sem dúvida. Você solidifica uma teoria, né? Você pratica, você coloca ela no fluxo. Aí você cria o Dharma, né? Você cria o movimento todos aqueles conceitos. Porque, é claro, a filosofia, a gente, sofismas, né? Se discutem grande, como o diálogo que você fala do desejo, da resposta do Sócrates. Claro, são quase assim, eu quero provar, então porque eu quero provar, mas no fundo o que a gente precisa de verdade, o que é muito útil, além desses grandes exemplos, desses grandes pensadores, é a ideia de tirar de cada um deles aquilo que te serve, né, de verdade, e Claro. tentar fazer com que isso esteja no fluxo da tua energia, esteja na tua ação, né? Você Porque tem toda a razão. Você sabe, nós não temos que pagar pedágio para nenhum deles. Até porque a gente não é filósofo de carteirinha, a gente não vive disso. Então a gente pega o que interessa para nós, o que nos parece adequado. Agora, você sabe que quando a filosofia começou lá atrás, verdade seja dita, a preocupação deles era com a vida boa. A filosofia terminava na vida. E terminava na felicidade, terminava, né? Depois, por razões históricas as mais variadas, a filosofia acabou se tornando um discurso, um verdadeiro armário de conceitos, uma escolástica, né? Mas quando ela começou em nome da vida e para a vida. Eu até sempre brinquei, se a filosofia não permitia você ser mais feliz, então abandone-a imediatamente. Ela estaria sem o escopo, né? Porque, Sem o é claro, escopo dela. primeiro vem a vida. Primeiro vem a vida. E que ela seja boa antes de tudo, porque ela tem primazia, evidentemente. Não, e é lindo que você faça a tua vida com algum conceito, né? Esse conceito
se ele tiver coerência, se ele tiver embasamento no que você sente, se tiver um alinhamento entre o que você pensa, diz e sente e faz, né? Já é uma filosofia. Você já está Nossa. buscando a filosofia, né? Bruna, você acabou de dar a melhor definição de sabedoria que me ocorreu, né? O que é o sábio, no final das contas? O sábio não é o sabichão, né? Não é um chip de enciclopédia, né? Uhum. O sábio é aquele que tem por preocupação a vida, portanto, que pensa bem a vida e vive de acordo com o que pensa. Uhum. Você Sem percebeu? dúvida. Então, quer dizer, porque pensar bem a vida, olha, muita gente pensa a vida de maneira genial. É. Agora, conseguir trazer para o dia a dia as coisas que lê, que pensa, que cogita, aí sim é um passo de sabedoria decisivo. E quão difícil é conseguir essa possibilidade de alinhamento, de coerência, de harmonia interna entre o que se pensa e o que se vive, né? Essa autenticidade, né? E o oposto disso, né? A dissonância, quando o cara prega uma coisa e nos bastidores Nossa. outra completamente, ela é brutal, né? Porque ela é assim, ela é um rasgo na tua alma, no teu coração. As pessoas Nossa. acham que estão sendo muito espertas, né? Pô, estou enganando todo mundo. Aquilo está fazendo um mal para si mesmo, para as pessoas, né? Que estão praticando essa dicotomia, essa coisa tão, essa briga interna, esse conflito tão ruim, né, para todos e provavelmente para os que são atingidos por ele também, né? Mas vamos falar a ideia de rasgo na alma, podem anotar, galera que está acompanhando, anote aí. Não há nada pior do que ser uma fraude para si mesmo. E é claro, isto é um rasgo na alma. Realmente. Excelente alegoria, nada como a poesia para ajudar no pensamento. É verdade, a poesia ajuda muito. A poesia sorrateira, né? Ela vai. Nossa! Ela acha o seu cantinho no travesseiro ali, quando você está quietinho, no silêncio, né? Mas vamos falar desse tesão de viver que eu tô. Ó, tá aqui o livro dele, gente. Esse livro é o livro da nossa caixa, do Clube Felicidade. Ó, que coisa mais linda. Você ainda ganha de bônus, porque é bônus, né? Você vai ganhar o meu livro aqui, ó. O dele é o verdadeiro, é o oficial, o meu é um bônus, é um brinde. Vai junto, de presente, tá? Mas... É desses casos raros em que o bônus supera em qualidade o prato principal de longe. É como ir na cantina esperando a sobremesa. Olha aqui, tesão de viver. Clóvis e o Júlio, olha só, eu acho que é super fundamental falar disso. É uma recuperação de alguma coisa, né? Fundamental. Então, vou ter um recado aqui para o pessoal que quer ganhar essa caixa maravilhosa, que além desses livros, ela vem com vários presentes, vem com conteúdos digitais e tudo. Quem quiser ganhar, assim, de presente, entra no Instagram do clube, posta ali seu comentário no último post, se inscreve, segue, faz tudo direitinho e posta ali um comentário dizendo o que é que te dá tesão de viver, tá? E aí você vai ser escolhido e vai ganhar essa caixa com o livro do Clóvis de presente e mais outros, uma porção de presentinhos, inclusive meu livro, tá? E, Clóvis, a gente está super feliz que você faz parte do clube, mas você faz parte de todo o clube. Você é o contrário daquela pessoa que diz assim, eu não posso confiar num clube que me aceite, porque todo clube quer você desesperadamente, não só o clube do livro, clube de pessoas, clube de amigos, todo mundo quer um pouco do Clóvis. Por quê? Porque o Clóvis brilha, o Clóvis entretém, o Clóvis é uma explosão de alegria. Como é que é o seu tesão de viver? É fazendo isso que eu estou fazendo agora. Sendo generoso. O maior barato da vida é usar um pouco da inteligência que a gente tem para produzir ideias e discursos que possam
invadir a mente das pessoas e fazê-las pensar com alegria e fazê-las refletir sobre a própria vida e, quem sabe, até fazê-las viver melhor. Existe aqui todo um caminho a percorrer. Não há uma garantia que tudo possa dar certo, mas há uma imensa vontade que dê certo, né? Então a gente tem a oportunidade a cada segundo, né, de deixar o nosso espírito trabalhar, e aqui o espírito está trabalhando, né? Tal como eu estou dizendo aqui, eu nunca disse as coisas antes, o espírito está trabalhando no ineditismo da vida e permitindo essa enunciação, né, nesse idioma que nos une, que é o nosso idioma, né, a língua portuguesa, e graças a isso e a essa máquina que está aqui na nossa frente, a gente consegue se fazer ver e ouvir por centenas de pessoas que poderão, a partir do que a gente está dizendo, cogitar alguma coisa em suas vidas e, quem sabe, atribuir a elas algum valor diferenciado. Isso seria incrível. E só o risco disso acontecer já vale a pena de todo o empenho, né? Toda a determinação. Já é bom, só o risco, só a chance já é bom. Eu costumo sempre dizer aos meus interlocutores, me dá 5 minutos de crédito. Depois, se em 5 minutos eu não capturar a tua mente, você me abandona sem pudor. Nenhum problema, continuamos amigos. Mas existe uma chance na vida que é o mundo e a mente entrarem em tal sintonia e sincronia que eu costumo dizer, o mundo captura a mente. Não há espaço na mente para vidas paralelas, outras que não estão sendo vividas, tampouco para o futuro, tampouco para o passado. Eu adoro dar o exemplo dos filmes do Ricardo Darín, tipo O Segredo dos Seus Olhos. Aí você vai assistir e a trama captura a sua mente. Então você esquece de você, que você está no cinema, que você comprou Guaraná, quem foi com você, quanto tempo o filme demora, para onde você vai depois. Tudo isso foi expulso da mente. Embarca, e foi expulso, né? por quê? Porque a vida vivida tornou-se plena e preencheu a tua mente. Tanto que quando o filme acaba, você diz, caramba, quase que onde que eu tô, né? Porque houve uma ruptura, você estava num outro mundo, né? E eu acho que isso acontece em novelas, eu adoro novelas antigas, né? Eu acompanho mesmo em literatura mesmo, tipo Gabriel Garcia Marques. Você pega O Amor nos Tempos do Cólera, de repente você está ali lendo a trama e o sol se pôs e você não se deu conta. Você está vivenciando aquilo. Nossa, né? Aquilo te capturou para o bem, né? E eu acredito muito na chance de uma aula ser assim, né? Então, o professor, ele começa a dar aula e o aluno vai na dele, de repente não tem mais faculdade, não tem mais coisa, tem só a aula e ele. E quando o professor diz, acabou, nossa, né? Onde é que eu estava? Para onde que esse cara me levou? E aí a vida valeu muito a pena de ser compartilhada. Pois é, mas é por isso que eu falo que eu queria ter tido um professor, você de professor na vida, mas pelo menos tenho você como amigo, porque imagina um professor desses que te leva, te transporta. Isso que você está falando, para mim, está muito ligado à paixão, porque é uma coisa que te transporta, né? Você se apaixonou pela trama, você quer embarcar naquela história, você se apaixonou pelo que o professor está te dizendo, você se apaixonou por um momento que te enleva, que te abraça, que te transporta. E esse estado de transporte é que é o lugar, que não é nenhum lugar, é um lugar na tua imaginação, porque você não está lá fisicamente, mas a tua alma foi transportada, esse teu espírito está lá, você está inteiramente lá, o resto, a matéria aqui. Então, eu acho que esse movimento ele é muito ligado a esse tesão de viver, né?
E eu acho muito propício falar nisso num momento como esse, porque a gente está vivendo uma extraordinária. A gente recebe centenas de milhares de comentários e tudo, e tem muita gente passando por grandes ansiedades, por desânimo. A pessoa está desanimada, a pessoa perde exatamente o tesão, a vontade, né? Perde aquela coisa que te leva, que te transporta, que você é capaz de levitar quase. Você se sente um pouquinho acima do solo quando anda. É possível recuperar isso? Você com a tua, né, com esse jorrar de energia, como recuperar isso? É preciso aprender a viver, sabe, Bruna? Os animais, aparentemente, já nascem sabendo. Uma tartaruguinha sai do ovo ali na praia, vem a onda, ela já é tartaruga. Ela já tartarugueia. Ela já sabe a direção que tem que ir, né? O instinto dá conta da vida. Né? O instinto dá conta da vida. Total. No nosso caso, não sei se para o bem ou para o mal, não funciona assim. O instinto existe, a natureza existe, mas ela não dá conta da vida. É preciso aprender a viver, porque nós temos consciência da vida e de nós mesmos como viventes. E por isso, claro, podemos direcionar a vida para situações de plenitude. Uhum. Você imagina, eu falei de literatura, eu falei de cinema, eu falei de novelas antigas, né? E eu curto demais mesmo. Tem aí o canal Viva que rememora todas essas incríveis novelas antigas. E, bom, muito legal. Agora, e lavar a louça, né? Porque você pode lavar a louça com o espírito vagabundeando e vagando pelos cantos. E tem uma coisa que eu digo, vale muito para mim. Eu não gosto de deixar o meu espírito solto, vadiando, porque ele vai para lugares que nem sempre me agradam. Eu gosto de dar ao meu espírito tarefas, programas dirigidos que eu considero valiosos. Tenho inteligência para isso e posso propiciar a ele coisas boas. E é por isso que, na hora de lavar a louça, é possível fazê-lo com excelência, tirando daquela atividade o máximo possível. Eu estou pegando lavar a louça porque talvez seja o exemplo de uma coisa tida por idiota por quase todo mundo, né? Mas é possível entender no lavar a louça um gesto de amor para quem vai se servir daquela louça depois, um gesto de amor para quem não precisou lavar a louça no seu lugar, um gesto de amor para aquele que fez a comida e que agora vê o seu trabalho complementado. Há uma série de coisas envolvidas e você pode lavar cada peça de louça com tal esmero, com tal dedicação, que você ganha o hábito de fazer sempre o melhor. Esse hábito da excelência te impedirá de viver nas coxas, né? Te impedirá de empurrar com a barriga. Tudo na vida ganha especial significação. Por quê? Porque você não faz nada por fazer. E aí ela fica muito melhor, sem que você perceba. Você não existe no piloto automático. Você é uma presença. Você está presente. Aquela louça você vai otimizar, você vai potencializar, você vai ver qual a melhor maneira, qual o melhor sistema, se você lava tudo, se você economiza água. Tem muitas variantes aí. E não esqueça de lavar a pia depois de lavar a louça. Tem muitas variantes. Nossa! E de repente você começa a sentir que os detergentes não são exatamente iguais. E tem um produto para lavar a pia e você descobre que o de maçã verde, sem dar marcas, o de maçã verde é o melhor no seu entendimento. Nossa, e aquilo passa a ter a importância que ocupou, porque ocupou a vida. E a vida é o maior patrimônio. Então, é engraçado, né? Porque tem umas coisas que as pessoas... Tem coisas assim, que pessoas... Tem uma pessoa que diz assim, eu gosto de fazer tudo, não gosto de fazer isso, né? Tem algumas coisas que as pessoas não gostam de fazer. Você tem alguma coisa que você não gosta de fazer, que não te dá tesão de viver? Pois é o tal negócio. Eu procuro enfrentar uma certa hostilidade inicial
entendendo que o problema está em mim, propriamente, e não na atividade em si. Então, sempre houve certas coisas para as quais eu tinha uma aversão inicial. Mas justamente essas eu procurei enfrentar em nome da excelência, em nome da presença, em nome da perfeição, e eu fui desconstruindo essa hostilidade inicial, de maneira que se tornaram grandes amigas. Entendi. Pouco a pouco, entendeu? Isso aí é um ótimo sistema de buscar o tesão em tudo, né? Claro, porque o real é o que é. É o que eu estou tentando, sabe? Você me dizer, eu curto a vida, né? Quando a vida é maravilhosa e quando o mundo é perfeito, né? Eu curto a vida quando está tudo impecável. Pô, mas aí até eu, sinceramente, né? Se é em Abrolhos, se é no Mediterrâneo fazendo casa submarina, se é... Não, a vida requer sabedoria exatamente na hora de curtir, quando, numa primeira pegada, a coisa não está favorável. Claro. É aí que a sabedoria cobra de você uma presença. Sem dúvida. A situação adversa, ela vem justamente como uma grande prova, né? É fácil você se abraçar num grupo de yoga, num grupo de todo mundo estava meditando juntos e todos são... Aí você é super gentil e tal. Difícil é ser gentil no meio do trânsito. Difícil é ser gentil com um desconhecido ali, naquele momento que a pessoa esbarra em você, naqueles momentos. Difícil é manter essa tesão de viver em momentos de adversidade. Essa é uma grande prova, né? Com certeza. Difícil é a 23 travada com... Exato. Voo para Congonhas na iminência de... Difícil é... Então, mas tudo isso que você disse mostra bem o quanto viver não é para amadores e, portanto, é desafiador e, portanto, é dignificante da humanidade. Porque se fosse para viver que nem gato, onde está tudo beleza, o gato dorme 90% do tempo, né? O esquema dele está montado, ele gateia, e se não rolar, ele morre, está tudo certo. Não, no nosso caso, é um tiquinho mais complexo. E sendo um tiquinho mais complexo, nós somos convidados a refletir para viver e dar à vida, colocar na vida a nossa marca de sabedoria. E é isso que é lindo. Você falou uma coisa interessante, você falou várias, mas essa assim, a gente está falando do instinto, né? Então, tanto a tartaruguinha quanto o gato estão ali no nível do instinto, portanto, eles sabem, tá? Eles sabem, tá? O esquema está pronto, vai seguir a instrução que vem desde o DNA, vem no código, vem no instinto, vem no faro, vem em vários canais de percepção, né? A gente, os seres humanos, foram deixando esse instinto, né? Os instintos foram meio sendo embutidos, embotados por realidades que endurecem, que descoram as noções, que tiram completamente o sentido, né? Os teus sensos, todos os teus sensores, né? E, portanto, você deixa de trabalhar bem um estágio, mas você ainda não atingiu o outro. Então, você fica naquele lugar onde você precisa ralar mais, porque você não está no excelso, né? Você não está naquele patamar fabuloso de quem já chegou, pode até deixar um instinto quieto. Nem gato, nem Buda, não é? Exatamente. Você está no meio do caminho. Exatamente. Mas nesse meio do caminho que estamos todos. O Dante falava, né? No meio do caminho da nossa vida. Então, aqui, esse meio do caminho é que é a grande chance, no fundo, né? De exercer esse tesão de viver. É a grande oportunidade, né? Isso. E eu acho que crises aumentam. Você sente que a crise aumenta ainda, potencializa essa oportunidade? Eu acredito que toda situação inédita e percebida como inédita cobra de nós essa soberania existencial, essa parte da vida que está na nossa mão, que está no nosso controle,
que tá, essa é a parte da vida que cobra de nós decisões, deliberações, escolhas, atribuição de valor, identificação do caminho mais auspicioso, mais valioso. Então, se o instinto ele preenche um pedaço da nossa vida, o outro pedaço da nossa vida tem muito a ver com a nossa vontade, né? Então, é claro, é essa vontade que vai se enriquecendo na medida que as experiências vão se tornando progressivamente complexas e ganhamos consciência disso, né? No final das contas, fechar-se para o mundo é condenar-se a um apequenamento de experiências que acabará se traduzindo num apequenamento de lucidez, de discernimento e de sabedoria existencial, não é? E a gestão disso tudo, dessas inteligências todas, né? A emocional, do tesão de viver, do estímulo dessa chama, porque é uma chama que você não pode deixar apagar, né? Uma hora né? Um estimulante, fabulosa, de repente bate uma ventania, você vê ela tremilando, tremecando, assim, uma hora ela fica pequenininha. Então, como é que você mantém isso e não pode apagar? Essa chama não pode... Eu acho que certamente não pode apagar, e eu penso, Bruna, e aqui eu queria te parabenizar, te homenagear, porque eu penso que a nossa sociedade ela não dá à vida a atenção que a vida merece. Em outras palavras, você é jogado no mundo quando você nasce e sai da tua mãe, o mundo já está rolando como um trem em marcha, né? E aí você é conduzido para certos espaços de interação. Família, piriri, pororó. E você começa a ouvir coisas e tal, aí você entra na escola, tem a educação formal, e você aprende coisas incríveis sobre as organelas citoplasmáticas, sobre o seno quadrado de Teta, sobre os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas. Mas é muito raro alguém se dispor, na condição de educador, a falar sobre a vida. Sabe? A falar sobre as emoções, a falar sobre as paixões, a falar sobre a relação das emoções com os nossos pensamentos, a falar sobre os nossos sonhos, a falar sobre, em suma, a falar sobre as coisas da vida. É muito raro. Então, esse trabalho que você faz, e eu acompanho, e sei da tua dedicação a esse trabalho, é um trabalho raro, precioso e muito complementar a uma educação que despreza a vida. A verdade é essa. Então, curiosamente, na hora de viver, o que temos na mão é o improviso. A gente aprende a resolver uma equação do segundo grau, mas a gente não aprende a tomar decisões, a gente não aprende a sentir, a gente não aprende a se alegrar, a gente não aprende a importância da alegria, a gente não aprende... Pior, muitas vezes, quando manifestamos a alegria de viver, somos acusados de ser bobo alegre, pouco profissionais, pouco sérios, pouco maduros, pouco... né? Eu me lembro que o meu filho, ele morava na França, foi chamado lá por uma professora chamada Madame Catrangy, ali no 14º, aí a mulher pegou e falou: o seu filho é pouco maduro para a idade. Eu falei: não diga, existe, portanto, assim, uma hierarquia de maturidade e puridade? Claro que existe. Eu falei: é mesmo? E qual é o critério? Ah, ele ri muito, né? Eu peguei e falei: nossa, entendi. Quer dizer que ele tem uma dose de alegria maior do que a civilização o autoriza para essa idade. Eu só posso deduzir que a escola está aqui a serviço da tristeza, né, para formar pessoas tristes, e que ele não pode passar de ano porque ele não sucumbiu à tristeza da instituição. É isso? Aí a mulher olhou: o senhor quem é? E tal. Eu falei: não, eu estou só debatendo, né? Então, reprova e argumenta. Prova e argumenta, ele é alegre, ele sorri, né? Vamos ver o que o ministro da Educação Nacional diz sobre a sua argumentação, né? É incrível como... Muito interessante, Clóvis, isso que você está falando. É muito interessante porque
Assim, é como se todos os nossos sentimentos, essa máquina complexíssima, que inclusive adoece por causa dos sentimentos, realismo psicofisiológico, que elas conseguem nos adoecer, tão importante que elas são, né? Então, assim, é como se tudo isso fosse desimportante e o embrutecimento da vida fosse a única realidade normal. E a gente tivesse que ir para esse embrutecimento para saber viver, quando é exatamente o oposto. Quando é exatamente o contrário. Lamentavelmente, boa parte das nossas instituições não tolera a sensibilidade, a autenticidade e a alegria. E, portanto, temos que nos fingir de tristes para passar por sérios, profissionais, focados e assim por diante. O que é, evidentemente, uma pena. Uma distorção, né? Uma distorção. Uma grande distorção, né? Você tem que ser pior do que você é para poder se encaixar. Para poder se encaixar, para poder caber num compartimento, numa caixa com um rótulo, numa coisa que não é. Você não quer caber ali, você não é aquilo. Você não sabe nem o que você é ainda, mas você sabe o que você não quer ser, né? É como, assim, o José Rico diz assim, eu não sei para onde eu vou, mas eu não vou por aí, né? É muito mais forte. O que já é uma grande sabedoria. Com que certeza. Já é uma eliminar o que a gente não quer, talvez, então, seja um bom começo para achar o tesão de viver, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Eliminar o que nos faz mal, detectar aquilo que não nos representa. Esse tipo de sensibilidade. Não ter medo da nossa sensibilidade. Para os homens, inclusive, a sensibilidade é mais fechada ainda, né? Se cobra mais ainda, né, do homem. Dele não... Veja, na hora que você, por covardia, medo, comodidade, você cria couraças e biombos para se proteger do mundo potencialmente agressivo, você correlatamente, simultaneamente, se impede de encontros potencializadores, alegradores, delicados, finos e que fazem toda a diferença na vida boa. E, portanto, eu estou convencido de que viver é assumir o risco de tomar porrada para poder sorrir um dia, mas sorrir com a boca larga, não a boca miúda de quem vive sempre empatado, de quem vive sempre meia boca, meio pau, né? Vive na metade e pela metade, porque absolutamente cercado de elementos protetivos. O medo é um grande fator, né? Pois é, mas assim, claro, sabemos muito bem o quanto ele é, às vezes, justificável, porque, claro, a gente apanha muito. O mundo é mesmo carrasco e cruel, muitas vezes. Mas, na hora que decidimos, é o seguinte, já que o mundo bate muito, então eu vou tomar minhas precauções. Então, e a partir daí você começa a se fechar. Na hora que você se fecha, você, claro, apanha menos. Mas também, se o mundo tiver a generosidade de te fazer sorrir, não vai encontrar uma brecha para isso, porque você já está enclausurado, cercado, protegido demais. E é por isso que blindagem, toda a alegria genuína implicou muita coragem para enfrentar as tristezas que lhes antecederam. Né? Então, acho que a gente pode concluir que para ter tesão de viver precisa adquirir coragem. Né? Para ter tesão de viver precisa ter culhão. É essa a ideia, com tudo que isso possa ter de ambiguidade, mas é isso. É preciso ter coragem e é preciso ter sabedoria. Por quê? Porque, no final das contas, estamos falando, eu repito, não da vida dos paraísos criados para nós, não da vida nos grandes condomínios de clausura,
Não da vida nos grandes espaços de turismo paradisíaco. Né? Não da vida. Não, eu estou falando da vida, que começa, tipo, na segunda, tendo que acordar 4h30, 5 para ir trabalhar, tipo ônibus, tipo, sabe, Capão Redondo, Praça das Bandeiras, tipo, Da vida como entendeu? ela Né? vem. Encarar lá, né? Colegas que puxam tapete, chefes, às vezes, injustos. É essa a vida que nos toca viver. Então, tesão pela vida é por essa aí. E o livro, Tesão de Viver, ele não é um livro água com açúcar. Ele é laranja, ele tem até umas coisinhas e tal, chama Tesão de Viver, etc. Mas tá longe, tem umas bolinhas, parece uns confetes e tal. Mas, se você abrir, cada capítulo tem uma história. E são histórias de vida vivida. Histórias de emoção, com tudo que a vida tem de contundente para a tristeza e para a alegria também. Olha aí, gente. Ai, Cláudio, eu ficaria conversando com você dias, lives, muitas lives. Uma delícia. Só marcar. É só marcar. Né? Vamos marcar mais. Mas essa terminou, chegamos no final mesmo do tempo. Eu queria te convidar. Primeiro eu queria convidar todo mundo para embarcar na tua. E isso eu tenho a impressão que a galera que está aqui, pelo que eu posso entender, já está na tua 200%. Mas eu queria realmente te aplaudir pelo teu trabalho e dizer que é um trabalho que merece, eu diria, o apreço da nossa sociedade. Né? Você é uma espécie de patrimônio da nossa sociedade que deveria ser homenageado em vida, enquanto a vida há. Né? Porque você é quem permite, faz e ajuda as pessoas a viver melhor. Né? E queria te convidar para participar de uma iniciativa minha, que é pegar as pessoas pela mão todo dia um pouquinho, num negócio chamado Clássicos do Pensamento, que é pegar pela mão mesmo, dia a dia, e mandar um vídeo, ver se entendeu, etc. Se você olhar lá, www.classicosdopensamento.com.br, mas convite para você, né? Porque aí a gente consegue pegar as ideias dos grandes pensadores e trazer para a nossa atualidade tão dura, né? Tão dura. O objetivo não é estudar Montaigne por Montaigne, mas é estudar Montaigne em nome da vida, né? Em nome do tesão de viver. E se estiver te entristecendo, nada melhor do que não viver disso e trocar para Hobbes, Rousseau, que você gostar mais. Já estou dentro. Muito obrigada pelo convite, pelas super generosas palavras. E eu acho que você é um dos maiores estímulos e um dos maiores exemplos que existem desse tesão todo de viver. E você, nossa, eu vou querer conversar sempre. Sempre na minha vida eu quero conversar. Vou recuperar as aulas que eu não tive. Tá? Pronto, ainda temos aqui o Instagram e temos... nesse programa, eu resolvi fazer todo dia, de segunda a domingo, por acreditar que se é um programa para a vida, não pode ter final de semana. Maravilha, claro. Estou dentro. E, ó, então tá. E dentro você está também. Você está dentro da nossa caixa. Nossa. Clube Felicidade. Ó, aqui, ó, gente. Essa caixa é deliciosa. Ela tem uma porção de coisas. Vocês vão receber o livro dele. Vocês vão ganhar de presente de bônus o meu livro. E vocês vão ter um monte de presentes e de conteúdos digitais e de surpresas para o Clube Felicidade. Se você quiser ganhar essa caixa de presente gratuitamente, entra no Insta do Clube, se inscreve, faz tudo bonitinho, passa a seguir e pega o último comentário e escreve o que te dá, o que te inspira para ter tesão de viver, tá? E amanhã mesmo, vocês vão ganhar a caixa, tá bom? Vai ser escolhida a pessoa para ganhar a caixa. Que lindo! Super Maravilha! Obrigada, super obrigada. Gente, todos sempre às ordens. Oi? Sempre às ordens. Gente, todos vocês que participaram, 1000 mensagens que a gente está vendo, comentários e tudo, e vai ter mais. Entrem no meu Insta, comentem no dele, onde vocês puderem, porque a gente
adora ouvir e esse feedback é fundamental. Mas super, super obrigada pela participação, por estar aqui, por ouvir, por dividir, por trocar. E, Clóvis, de coração, obrigada. Obrigada. Obrigado você, querida. Valeu. Beijão. Beijão. Tchau.